Olá pessoal, boa noite. Hoje a gente começa a nossa terceira live que eu apelidei de Insights da Nutri, onde a gente comenta vários temas importantes para a segurança nutricional, enfim. Então, tanto na parte de conduta nutricional mesmo específica, dietoterapia. Então, a gente vai falar hoje sobre suplementação na acne. Então, essas lives sempre são voltadas para nutricionistas, para estudantes da nutrição, enfim, quem é interessado pela área. Então, hoje é a nossa live 3. Se você perdeu alguma das lives, confere, né? São as lives anteriores, já estão todas gravadas aqui no meu perfil. Boa noite para quem tá chegando. Paula, boa noite. Hoje a gente, como eu comentei, a gente vai falar sobre suplementação na acne, né? Então, quais são os suplementos nutricionais indicados na acne, quais são as quantidades de suplementos recomendadas, qual que é o tempo de uso, enfim. E vocês podem também tirar as dúvidas, eu vou deixar só um tempinho mais para as pessoas chegarem, para ver se elas não perdem nada. Se vocês tiverem dúvidas sobre suplementos na acne, coloquem aí, né? Se vocês já fazem essa prescrição como Nutris, né? Se vocês atendem pacientes com acne, né? Se vocês têm essa queixa aí dentro do consultório, eu espero que vocês estejam me escutando bem, né? Então, assim, gente, né, pra quem não me conhece tanto ainda, pra quem ainda não participou das lives, eu sempre gosto de me apresentar antes de começar, enfim. Eu sou Nutri, né, então eu me formei lá em 2012, já faz uns 10 aninhos. E aí, né, depois fui pro meu mestrado, enfim, mas eu comecei a fazer atendimento em 2015. E quando eu comecei a fazer atendimento, eu me sentia muito insegura em relação a quê? O paciente vai seguir o que eu tô falando? Será que eu estou, né, o que a minha conduta realmente vai ajudar esse paciente a conseguir os resultados? Tinha a insegurança também de tipo, como é que eu vou conseguir paciente, né? O que eu tenho que fazer para conseguir paciente? O que eu tenho que fazer para fidelizar esse paciente? Elaboração dos planos, das listas de substitutos, enfim. Então, eu tinha muitas dúvidas, muitas inseguranças quando eu comecei a fazer atendimento. E comecei, né, muito a estudar, logo depois comecei a fazer minha pós, enfim. Me tornei docente e aí desde alguns anos eu tenho buscado, além de ajudar na minha conduta nutricional, ajudar também nutricionistas a terem essa maior segurança no atendimento nutricional, fazerem condutas nutricionais assertivas e tudo mais, tá? Então, isso é um breve resuminho aí sobre por que eu tenho feito lives, tenho voltado meu conteúdo para nutris e estudantes. Beleza, então, gente, vamos falar sobre acne. Não sei, quem tá aí? Vocês têm pacientes com acne? Vocês atendem pacientes com essa queixa de acne? Comenta aqui pra mim se vocês atendem. Ou se vocês desejam atender, se vocês ainda não estão atendendo na área. O importante, né, eu vou falar brevemente sobre a fisiopatologia pra gente entender qual que é o papel do suplemento nutricional na acne. Então, assim, a acne é uma doença, é uma condição inflamatória da pele, né? Então, a gente tem várias doenças inflamatórias, várias condições inflamatórias da pele. E a acne é uma delas. A acne, pessoal, é uma das principais queixas do paciente nos consultórios de dermatologia. Então, muita gente procura o dermatologista para tratar a acne. E aí, em diferentes contextos. Você vai ter o adolescente procurando cuidados com acne, você vai ter mulheres com acne adulta, você vai ter pacientes atletas com acne também procurando dermato, você vai ter praticante de atividade física começando a ter muita acne procurando dermatologista e agora procurando muito nutricionista, porque se sabe, né, entre a relação da dieta de algumas substâncias no desenvolvimento da acne, da fisiopatologia da acne. Então, é muito importante que o nutricionista, ele entenda, né, ele conheça um pouco sobre o que está acontecendo ali na fisiopatologia, para que ele possa prescrever adequadamente tanto a dieta quanto os suplementos nutricionais. Então, nosso papel no paciente com acne é muito entender
o porquê que será que ele tá, né, tá apresentando acne. Às vezes não é só a dieta, então às vezes é alteração hormonal, é um paciente, por exemplo, que usa hormônios andrógenos. E aí há um aumento desses hormônios andrógenos e aí estimula a produção de sebo, enfim, tá? Então é importante que a gente saiba as principais causas da acne para que a gente possa fazer a conduta adequada. Porque hoje em dia eu vejo muito profissional, né, da nutrição fazendo o que na acne? Ah, vou tirar leite e derivados. E é isso, acabou, né? Não precisa mais fazer nada lá com o paciente com acne. Porque, leite engrossa a pele, enfim, gente, a gente tem que tirar esses pensamentos aí da mente, porque há uma relação de laticínios e acne, mas ela não é isso que acontece, né? Não é o leite tá engrossando a pele, o mecanismo é bem diferente, o leite não é inflamatório, né? Ele não inflama e por conta disso aparece a acne, não, o mecanismo é diferente. Resumidamente, então é até interessante se vocês estiverem na live, tá com um caderninho, enfim, para vocês irem anotando sobre os suplementos em si. Então, assim, resumidamente, o que está acontecendo ali na acne? A gente tem alterações hormonais. Então, por exemplo, tem pacientes que têm um consumo de carboidratos muito alto, carboidratos, açúcares simples, né? E por conta disso estimula muito a produção de insulina, de IGF-1. Esse aumento da produção de substâncias como dos hormônios, né? Então, insulina, IGF-1, testosterona, né? Os hormônios andrógenos, ele vai estimular a produção de sebo. Então, ele aumenta a lipogênese, então aumenta a produção ali de sebo nas unidades folículo-pilares, né? Folículo sebo. E aí, quando você tem um aumento nesse sebo da pele, enfim, aumenta a oleosidade da pele, né? Para ficar mais claro, quem se alimenta dessa gordura que as suas unidades pilosebáceas está produzindo? Bactérias, né? São bactérias que se alimentam aí de gordura, né? Então, bactérias com anaeróbicas, por exemplo. Na nossa pele, a gente tem diversos tipos de micro-organismos, certo? E nesses micro-organismos, a gente tem a Cutibacterium acnes, que antigamente se chamava de Propionibacterium acne, tá? Nani, fiz essa de hormônios andrógenos. Isso aí. Muitas vezes a relação a acne é muito causada aí por esse aumento dos hormônios andrógenos. Então, você tem na sua pele, normalmente todo mundo vai ter, tá, gente? A Cutibacterium acnes. Só que no caso do paciente com acne, ela vai aumentar a produção. E por que ela vai aumentar a sua produção? Ela vai aumentar a sua colonização, vai aumentar a quantidade que tem de micro-organismos ali. Porque a pele está produzindo muito sebo, então ela está se alimentando disso, então ela está hipercolonizando, certo? Então essa bactéria aumentada, né, na pele, ela vai gerar o que no nosso corpo? Poxa, por que está aumentando tanto essa quantidade de bactérias aí nessa pele? Então, o nosso próprio corpo começa a estranhar isso, e aí o nosso corpo estranhando essa quantidade de bactéria aumentada da Cutibacterium acnes, ele vai começar a produzir citocinas inflamatórias, produzir uma reação de imunidade mesmo, do sistema imunidade aí, para tentar combater essas bactérias que estão em excesso. Fazendo esse mecanismo, né, de combatendo essas bactérias que estão em excesso, o que vai acontecer? Acaba tendo um papel aí de inflamação, né? Então, o corpo começa a inflamar, uma reação inflamatória, aumenta a produção de citocinas inflamatórias, e o que vai gerar na pele do paciente? Inflamação, e aí a gente vai ter as pústulas, né, que são aquelas inflamações com pus, você tem as pápulas, que são inflamações também, mas ela já não tem o pus, você tem os comedões, né, então muita gente acaba tendo esse problema relacionado à acne, tá? Então, brevemente, é esse o mecanismo que está acontecendo dentro da acne. Você tem algo estimulando o aumento, a produção desses hormônios andrógenos, hormônios de anabolismo, né, como a insulina, por exemplo, aumentou essa produção desses hormônios, você vai ter o aumento da população da bactéria, da Cutibacterium acnes, porque ela se alimenta desse sebo que a pele está produzindo. Aumentou isso,
você tem, né, uma reação inflamatória, é o seu próprio corpo tentando entender por que tá tendo esse aumento dessa bactéria lá na sua pele, enfim. E aí aparece a acne, né? Então aparece a acne, vamos dizer, ela visivelmente, né? As pústulas, pápulas, os comedões, enfim, tá? Porque a sua pele começa também a hiperqueratinizar. Por isso que vai saindo os comedões, enfim, a própria aparência da pele, né? A espessura da pele, ela acaba mudando no caso da acne, tá? Então é isso brevemente que está acontecendo nessa fisiopatologia. Então, o aumento de GH, né, que é o hormônio do crescimento, ele está associado, né, pode estar associado ao aparecimento de acne, e é por isso que a gente, né, como nutricionista, às vezes o nosso paciente não está buscando para tratamento de acne, então ele quer um aumento de massa muscular, uma hipertrofia. E aí, conforme as estratégias que ele vai tendo na dieta, muitas vezes a gente vai também proporcionando essas estratégias, como whey protein, como aumento ali da proteína, aumento de ovo, enfim, você tem um estímulo à produção dos hormônios anabólicos e aí o paciente já começa a apresentar acne, tá? Então, é algo pra gente se atentar ao paciente, especialmente que deseja massa muscular ou que ele está fazendo, por exemplo, uma reposição hormonal, né? Então, ele tá utilizando alguma testosterona, por exemplo, tá usando algum tipo de hormônio para auxiliar ali naquela massa, na composição corporal dele, ou ele já tá fazendo esse tratamento por alguma condição de doença mesmo, tá? Então, isso é algo pra gente se atentar. Então, assim, a gente vai ter vários tipos de estratégias nutricionais, vários tipos de suplementos nutricionais para atuar em várias frentes na acne, tá? Então, eu vou comentar com vocês sobre isso. Então, eu vou ter suplementos para utilização ali na microbiota, porque tem a bactéria associada a essa acne. Vou ter suplementos que vão atuar nesse efeito anti-inflamatório que a gente deseja da acne, né? Diminuir aquela vermelhidão, diminuir aquela inflamação, enfim, né? Muito paciente tem dor em relação à acne, então a gente vai atuar em várias frentes, tá? Mas é importante que vocês saibam o que acontece para que a gente possa fazer ali a conduta nutricional adequada. Quais são os pacientes, né, que acabam apresentando bastante acne? Adolescentes, e por que adolescente acaba apresentando bastante acne? Porque ele vai ter alterações ali hormonais, né? Então, ele aumenta aqueles hormônios né, andrógenos. Então, ele tem um aumento de GH, hormônio do crescimento, ele tem aumento de testosterona, e aí vai gerando essa disponibilidade, né? Fica mais suscetível ao aparecimento da acne. E outro tipo de paciente que também acaba apresentando acne é síndrome do ovário policístico, né? Então, as mulheres, elas têm alterações ali hormonais de andrógenos, então elas acabam tendo esse maior risco de aparecimento, né, da acne. A gente tem também a acne relacionada à menstruação, né? Então, na tensão pré-menstrual, então muitas mulheres acabam apresentando isso um pouquinho antes da menstruação, então também relacionado às alterações hormonais. A gente também não pode deixar de esquecer a genética, então se eu tenho pais que sofreram com acne, eu tenho mais risco de filhos sofrerem com acne também, tá? Então isso a gente não pode esquecer. E a própria dieta, né? Como eu comentei com vocês. Qual que é né, o padrão alimentar mais relacionado a essa acne? Então, a gente tem, né, consumo de alimentos ricos em açúcares, né? Então, esses alimentos ricos em açúcares, eles estimulam a produção de insulina, e a insulina, olha lá, tá lá na fisiopatologia da acne. Então, se eu tenho aquele paciente que consome muito açúcar, alimentos com carga glicêmica alta, muito doce, ele tem um risco maior de apresentar acne. Pacientes, às vezes, que têm um consumo elevado de laticínios e também vai ter estimulação ali de hormônios andrógenos, também tem um maior risco de aparecimento de acne, né? Os pacientes que acabam tendo um padrão alimentar muito rico em gorduras saturadas, né? Então, come muita carne vermelha, leite integral, sorvete, ultraprocessados, é muita gordura saturada. Essa gordura, né, se a gente consome cronicamente, ela tem mais essa função inflamatória, tá? Então, a dieta, ela também vai apresentar algumas características associadas ao aparecimento da acne. Hoje a nossa aula não é, né, a nossa live não é muito relacionada às estratégias
da alimentação em si, mas sim em relação a suplementos, tá? Então, é muito importante que vocês, ao observarem pacientes que praticam atividade física, observarem as características da pele desse paciente. Se tem muita acne em rosto, se tem muita acne em costas, se tem muita acne aí no peito, porque pode estar associado a esse consumo de suplementos. Então, whey proteína da carne, caseína, porque além dele consumir o suplemento, ele também consome alimentos que estimulam, né, essa produção aí de, né, esse aumento de massa muscular. Então, é interessante vocês estarem de olho. No caso de pacientes que estejam, né, na suplementação proteica, você falar assim pra mim, Maria, eu não tenho como reduzir, né, ele precisa aumentar a proteína. Vocês podem substituir o whey protein por proteínas, né, vegetais. Então, proteína do arroz, proteína da ervilha, muitas vezes a gente tem resultados bem bacanas e a gente não precisa, né, reduzir o valor proteico da dieta, é só alterar o tipo de forma, porque tem vários estudos relacionando o whey com acne, tá? Então, em relação a isso, é interessante vocês pensarem. E aí, né, quais são os suplementos mais associados à acne? O uso do ômega 3, né? Então, o ômega 3 é uma terapia nutricional bem famosa para tratamento de acne. Então, a utilização, né, do EPA, do DHA, ele acaba aparecendo quais resultados que a gente vai né, ter com essa suplementação. Óbvio que também vai depender do cuidado do próprio paciente, né, cosmético, enfim, tratamento medicamentoso muitas vezes, mas o ômega 3, ele acaba reduzindo a inflamação, então ele tem, né, ele auxilia a gente naquela melhora da inflamação da pele, não só na acne, outras dermatoses também, mas o ômega 3 é um suplemento aí bem famoso e tem várias evidências científicas em relação ao ômega 3 e acne. Um dos motivos é porque, assim, pessoal, a gente tem ômega 3 na dieta e a gente tem ômega 6. Qual que é o padrão da dieta do brasileiro, né? Qual que é o padrão da dieta ocidental? É muito ômega 6, porque consome óleo em tudo, né? Então vai fazer refogado, tá usando um tipo de óleo, vai temperar, tá usando um tipo de ôleo. E aí, óleos vegetais, na maior parte, são ricos em ômega 6. Então, ele consome muito ômega 6, ele consome muito pouco ômega 3, né? Então, o ômega 3, ele vai estar onde? Nos peixes gordos. Então, assim, qual que é o padrão de consumo do seu paciente de peixes gordo? Muitas vezes ele não come, muitas vezes é caro, ele não gosta, enfim. Então, é um consumo baixo de ômega 3. Se a gente pensar em chia, em linhaça e castanhas, pode ser uma estratégia, mas muitas vezes é difícil da gente inserir na dieta regularmente do paciente. Então, às vezes a gente começa aos poucos para ele se acostumar, para ter esse maior aporte de ômega 3, né? Então, é um desequilíbrio muito grande. Quando a gente tem esse desequilíbrio entre ômega 3 e ômega 6, você tem maior, né? Você produz mais citocinas pró-inflamatórias do que anti-inflamatórias, tá? Então, assim, as citocinas inflamatórias, elas são importantes para a nossa saúde. O problema é quando desequilibra tudo. E aí, se eu tenho uma pessoa que consome muito ômega 6 e ela quase não consome nada de ômega 3, ela entra, né, fica mais num estado inflamatório. Por isso que é interessante a gente suplementar esse ômega 3 para o paciente com acne, porque ele já está com uma inflamação, então a gente ajuda, o ômega 3 tem esse efeito anti-inflamatório, o ômega 3 ele vai também atuar, né, para ter esse efeito anti-inflamatório, ele vai inibir a conversão ali de ácido araquidônico em LTB4, então acaba sendo uma estratégia interessante. O ômega 3 em relação à acne, ele também vai ajudar a reduzir GF1, né? Então, GF1 é associado ao mecanismo fisiopatológico da acne e as outras substâncias inflamatórias. Nutri, mas qual que é a quantidade? Geralmente, pessoal, isso é interessante que, né, falar para vocês. Quantidade de ômega 3, geralmente, para pacientes com acne, ela acaba sendo maior do que, né, quando você vai fazer uma suplementação terapêutica para outras condições. Então, às vezes, a gente pode chegar até de 1 grama a 3 gramas de ômega 3, tá? Então, tem estudo, por exemplo, anotei aqui para vocês uma suplementação de um estudo que mostrou resultados muito bacanas. Se tivesse com a foto aqui, eu mostrava, né, do antes e depois ali dos pacientes que participaram desse estudo, que ele levou 930 miligramas de EPA, 720 gramas de DHA e mais 174 de DPA.
tá? Então, junto por 3 meses, o que é importante, gente, quando a gente tá tratando pele de paciente com acne, você precisa ter um tempo mínimo de 3 meses. Então, é importante que vocês orientem esse paciente que ele precisa ter paciência, né? Paciência, porque às vezes o paciente ele quer ali, hoje o consumir ômega 3, amanhã ele já quer aparecer sem acne, né? Ou com uma melhora muito significativa e não é assim. Tá? É aos poucos, é importante conscientizar, até porque senão ele fica pensando, poxa, a Nutri não fez nada, né? Não me ajudou em nada. Não, você tem que conscientizar seu paciente que ele precisa do mínimo de tempo aí de 3 meses de uso dessa suplementação, tá? Então, o mínimo para vocês utilizarem para benefícios em acne é 1000 miligramas de ômega 3, tá? Com mínimo de 500 ali, pensando em EPI-DHA, certo? E tempo necessário, uns 3 meses. Então, se você vê um paciente na pele, que você vê que é muito inflamada, então, muita vermelhidão, aquela pele, aquela acne com muito pus, né? Então, tem um paciente que eles têm muita acne e é muito pus, então é interessante aí pensar em estratégias anti-inflamatórias, porque o pus, ele já tá mostrando ali uma inflamação bem forte, né? Bem intensa. Outro suplemento, né, que a gente utiliza para o tratamento de acne, às vezes o próprio dermatologista ele já vai recomendar para o seu paciente, ele já chega no consultório com a suplementação, óleo de prímula, óleo de borragem, né? Ou por que isso? Porque dentro do óleo de prímula, dentro do óleo de borragem, você tem o ácido gama-linolênico, né? Então ele faz parte da família do ômega 6, mas ele vai ter efeitos bem interessantes quando a gente está pensando no paciente aí com acne. Então, ele vai ajudar a reduzir essa inflamação, então ele tem um efeito anti-inflamatório na pele, por isso que os dermatos acabam recomendando bastante a utilização dele. E não só dermato, tá, gente? Eu comentei da acne da mulher, né? Antes da TPM, antes da TPM não, na TPM. Então, a gente acaba utilizando óleo de prímula, óleo de borragem para também ajudar nos efeitos da TPM. Então, aquela mulher que tem dores nas mamas, aquela mulher que tem uma TPM muito forte, o óleo de prímula, óleo de borragem acabam sendo interessantes, e porque ele tem esse ácido gama-linolênico, tá? Os estudos para acne geralmente utilizam 200 miligramas de GLA, tá? Do gama-linolênico, e novamente, pelo menos uns 3 meses de uso. Quais são os efeitos desse ácido gama-linolênico na pele desse paciente? Na pele de um paciente com acne ou de um paciente que quer reduzir aí uma inflamação da pele, que quer contribuir para uma hidratação melhorada aí dessa pele. Ele vai ajudar nesse efeito anti-inflamatório e vai contribuir para o fortalecimento da barreira cutânea. Então, muitas vezes o paciente com acne, ele tem uma barreira cutânea desequilibrada, uma barreira cutânea sensibilizada, então fica sempre aquela pele descamando, sempre fica aquela pele mais seca, enfim, isso mostra que tá ali uma barreira cutânea precisando de cuidados. Então, o gama-linolênico ele ajuda no fortalecimento dessa barreira cutânea, tá? Então, interessante. Há outros usos do gama-linolênico, né? Do óleo de borragem, óleo de prímula, mas para acne ele acaba sendo para isso. Um outro caso, pessoal, é que muito paciente ele chega com medicação, né, com tratamento de isotretinoína. Isotretinoína nada mais é do que vitamina A, né, retinol, só que era uma quantidade muito elevada, gerando, né, por ser uma quantidade muito elevada, ele entra como medicamento. Os dermatos utilizam muito para o tratamento de acne e tem muitos efeitos muito interessantes, muito bacanas. Mas, em alguns casos, na verdade, a maior parte dos pacientes que começam com o uso de isotretinoína, seria o Roacutan, né, falando assim, eles começam com a pele muito seca, né, então eles começam a ter esses efeitos colaterais, pele seca e também alterações de colesterol, alterações de triglicerídeos, lipídios sanguíneos, enfim. Então, para esse tipo de paciente, o óleo de prímula também é interessante, porque vai ajudar ali no controle de colesterol e, enfim, de triglicerídeos também, tá? Então, se paciente com acne, é bom vocês questionarem se eles estão em uso da medicação de isotretinoína, né, que seria o Roacutan, porque acaba tendo um maior risco para esses efeitos colaterais, inclusive para adolescente, então é muito comum essa conduta do dermato para o adolescente.
Beleza, então a gente falou de ômega 3 e falou do gama-linolênico, que é da família do ômega 6, né? Óleo de borragem, óleo de prímula. O que mais que a gente pode utilizar? Gente, se vocês ficarem com dúvidas, mandem aí, tá? Porque senão eu perco as dúvidas aqui depois. Acne adulta, acne da mulher adulta, né? São alterações hormonais ali que, por exemplo, se espera que a acne apareça, né, na adolescência por conta das alterações ali na puberdade. Na mulher adulta, continua tendo alterações hormonais gerando essa acne, né? Muitas vezes ela é associada a SOP, a síndrome de ovários policísticos, enfim, tá? Beleza, falamos desses dois suplementos. Outra frente que a gente pode trabalhar no paciente com acne, e às vezes a gente pode trabalhar associado, qual é? Probióticos, né? Então a gente tem aí a nossa pele, como eu comentei lá no início, micro-organismos. Então a gente tem os micro-organismos comensais que já moram na nossa pele, né? A gente tem trilhões de micro-organismos. Mas, como eu falei pra vocês, na acne, a gente vai ter um aumento da bactéria que causa acne, a Cutibacterium acne, tá? Então, o que acontece quando a gente vai no paciente com acne? Geralmente, os estudos mostram que os pacientes com acne, eles têm menor diversidade de micro-organismos na pele. Olha só que interessante. Então, é um paciente que ele tem menos diversidade, então as populações dos micro-organismos, elas não são variadas, e ele vai ter um aumento da produção da Cutibacterium acnes. Então, utilizar probióticos, tanto na parte dietética, né, alimentar, quanto na suplementação, é uma estratégia importante. E, gente, né, a gente tá aqui falando com nutris e estudantes. Às vezes é o dermato que passa o probiótico, não é o nutri, tá? Então, gente, vamos também pensar nessa suplementação aí do paciente com acne, né? Então, é um cuidado a mais que vocês podem fazer com o paciente. Então, assim, nutri, eu não atendo só paciente de estética, né? Eu atendo nutrição esportiva. Beleza, mas você também pode cuidar da pele do seu paciente. É um cuidado, é um diferencial aí no atendimento de vocês. Por isso que, né, saber sobre as condições, né, as dermatológicas também é algo bem importante de se fazer. Então, assim, gente, Carol, já respondo para você de dosagem de suplementação, tá? A gente vai ter, né, qual que é o papel dos micro-organismos ali, dos probióticos para a acne? Hoje em dia tem alguns estudos mostrando cepas com funções variadas. Então, quando vocês pensarem em probióticos, o melhor é você conseguir fazer uma suplementação de cepas variadas. Só que, né, eu sei, né, e vocês sabem também que cepas variadas gera o quê? Né, aumenta o custo do probiótico, não tem jeito, gente, né? E assim, no Brasil é muito mais caro você ter várias cepas no mesmo suplemento do que você ter lá só aquelas cepas comuns, né? Lactobacillus, Bifidobacterium, enfim, são só duas ou só uma. Mas se vocês conseguirem fazer a suplementação com vários tipos de cepas, melhor, porque cada um vai ter uma função ali na pele. Eu separei aqui para vocês uns 4 micro-organismos mais associados, mais estudados em relação à acne, que a suplementação do probiótico pode ser interessante e tem. Você não precisa fazer um pedido de farmácia de manipulação. Hoje em dia tem os probióticos comerciais que a gente encontra na farmácia, que o paciente ele tem um contato mais fácil e é mais barato, tá? O lactobacillus, né? Ele vai ser o Rhamnosus, Neiva, Vargas, eu já respondo para vocês, tá? Mas, por exemplo, acne interna, né? Tipo os carocinhos, qual que é o motivo? Pode ser vários, tá? Então, assim, é importante que você consulte com um dermato para saber aí o diagnóstico nutricional, mas muitas vezes são alterações hormonais, muitas vezes a dieta está associada, enfim, tá? Então é importante ver com o dermato, porque ele vai conseguir realmente fazer o diagnóstico, tá? O diagnóstico quem faz é o médico. Quais são esses micro-organismos? Gente, anotem aí, hein? A gente vai ter o Lactobacillus rhamnosus, né? Ele vai ajudar na redução de oleosidade, então o paciente com pele muito oleosa,
utilizar o lactobacillus rhamnosus pode ser bacana, porque aí você diminui a produção de sebo, diminuindo essa produção de sebo, você tem aí né, você não vai ter tanto crescimento lá da Cutibacterium acnes, né? Então, é uma estratégia pra gente utilizar bem bacana e melhora as lesões, né? Então, assim, as lesões, elas vão diminuindo com o tempo de uso, beleza? Então, o Lactobacillus rhamnosus é um tipo de sebo. Segunda cepa relacionada à acne é o Lactobacillus bulgaricus, tá? Tanto o Lactobacillus bulgaricus quanto o Lactobacillus gasseri, eles vão ajudar também a reduzir a população de Cutibacterium acnes. Então, acaba sendo uma estratégia bem bacana para se utilizar com o paciente. Lactobacillus paracasei, esse é bem famoso, né? A gente fala do Lactobacillus paracasei, casei lá no Yakult e tudo mais. Eles ajudam também essas cepas a reduzir a inflamação ali da pele e melhorar, né? Fortalecer aquela barreira cutânea, tá? Então, são cepas aí bem importantes para pacientes que tá com aquela barreira cutânea sensibilizada, tanto na acne quanto na rosácea. O Lactobacillus casei, né, também ali do Yakult, ele também vai ajudar a reduzir a inflamação, tá? Então, essas cepas são bem associadas à acne. Tem várias outras, tá? Mas ainda tem menos estudos do que essas. Essa é interessante. E aí, foi como eu comentei. Você pode mandar fazer uma formulação, né? Então, usar 10 bilhões de unidades formadoras de colônia, enfim, vai muito do quanto, né, vai ser interessante esse probiótico, além do próprio consumo dietético, né? Você pode incluir no cardápio dessa pessoa kombucha, kefir, iogurtes, enfim, para também estimular essa melhora aí da microbiota da pele dela, tá? Então, é importante isso, porque também vai ser importante essa modulação da microbiota da pele, porque ela vai estar relacionadíssima com a modulação intestinal. Então, a gente tem o eixo, né, intestino e pele. E é muito comum um paciente acneico, gente, ele ter problemas intestinais, tá? Não só o paciente acneico, pacientes com doenças inflamatórias da pele. É muito comum ter doenças intestinais. Doenças intestinais não, o intestino não tá funcionando bacana, então é constipado, tem síndrome do intestino irritável, tem problemas ali de, né, o intestino, muito gases, enfim, tem uma desbiose intestinal. Então, se ele tem uma desbiose intestinal, ele tem uma desbiose também, né, ali na pele, tá? Então, é muito comum, gente, é importante que vocês cruzem esses dados de como tá esse intestino, como é que tá a pele do paciente, porque muitas vezes está associado. Então, você modulando, você utilizando as cepas para melhora de acne, você também vai ajudar na melhora ali do funcionamento do intestino dele. Outra coisa é que, assim, muitas vezes também o paciente ele já vem com consumo, com recomendação, né, do antibiótico, né? Então, ele já vem consumindo vários tipos de ciclinas aí, vários antibióticos. E o que acontece quando a gente consome os antibióticos mesmo? A gente vai eliminar, né? Então, a gente vai matar os micro-organismos ali. Só que você vai matar os bons e os ruins. E aí, você matando os bons, você gera no paciente, muitas vezes, constipação, né? Então, o intestino do paciente, ele trava. E aí, o que muitas vezes ele vai fazer? Poxa, eu não vou ingerir mais esse medicamento aqui, não, porque meu intestino nunca mais, né, não funciona quando eu consumo ele. E isso vai diminuindo a adesão do tratamento medicamentoso. Então, usar o probiótico junto com o antibiótico é uma estratégia interessante para você contribuir ali para a colonização benéfica, né, da microbiota e ajudar no funcionamento do intestino desse paciente, tá? Então, pacientes com uso de antibióticos, por isso que tá tudo relacionado, né? Então, assim, se você fizer uma avaliação nutricional e você questionar o uso de medicamentos, você vai ver quais que ele tá consumindo. E aí você vai ver que muitas vezes ele tá com problema intestinal. Então, é um raciocínio clínico aí, né, do Nutri para fazer dentro da consulta. Outros tipos, né? Então, a gente tem nutrientes, a suplementação de determinados nutrientes também acaba sendo interessante na acne. Utilização do zinco, então o zinco hoje em dia também é muito utilizado. Hoje a gente tem uma marca de probiótico que ele tem zinco também, o Eximia Probiac.
É uma das marcas, né, comerciais aí, Nani, bem interessantes para o paciente com acne, tá? Então pode ser uma estratégia, porque ele realmente foi feito para o paciente que tem alguma condição ali de acne ou rosácea, enfim, então é uma estratégia a ser utilizada. Eu gosto do enzima porque também é fácil do paciente ter acesso. Outros, né, como eu comentei, a gente tem o zinco. O zinco é um mineral que é associado, ele tem esse efeito dele anti-inflamatório e ele vai ajudar a paralisar a bactéria que está causando acne. Então, ele tem ação bacteriostática, né? Então, ele vai ajudar ela a parar de ficar colonizando aí, gerando inflamação, tá? Então, o zinco pode ser interessante. Pacientes com deficiência de zinco têm maior chance de apresentar acne. Então, por isso que é interessante vocês avaliarem qual é o consumo desse paciente pela dieta, né? Então, qual é a quantidade dietética que ele está ingerindo de zinco, às vezes pedir um exame para ver zinco eritrocitário, enfim, pode ser importante também. E a suplementação de zinco, em alguns casos, ela vai ajudar a reduzir essa inflamação, tá? Então a gente vê melhoras também com a suplementação do zinco. Por isso que a gente está vendo zinco em alguns suplementos hoje em dia feitos para acne, né? Que tem indicação para o tratamento de acne. Algumas quantidades, né? Então a gente vai ter o zinco de várias formas, né? Então, assim, 200 mg de gluconato de zinco e de 4 a 600 mg de sulfato de zinco. O problema, gente, de 400 a 600 mg de zinco é o seguinte: pode causar efeitos colaterais, náuseas, vômitos, diarreia, enfim. Então, é importante que esse paciente consuma o zinco pós-refeição para reduzir esse risco aí esse risco de efeitos colaterais. Nani, essa quantidade que você ouviu é a quantidade a recomendação diária. Geralmente na suplementação, você aumenta a quantidade indicada e você para por um certo tempo, tá? Então, assim, suplementação, gente, é para você suprir a deficiência e você tem que parar a quantidade né? Então, assim, você não vai ficar para sempre com uma suplementação. É só para você suprir essa deficiência e depois você pausa. Essa de 8 para mulheres e 11 para homem é a RDA. Então, você aumenta um pouquinho mais para você conseguir suprir essa deficiência. Supriu a deficiência, aí você para, né? Você finaliza ali a suplementação. Tá? Então, o zinco acaba sendo interessante. A própria suplementação de vitamina A na forma de palmitato de retinol, né? A forma de retinol, palmitato de retinol. Por quê, né? O que eu falei pra vocês? Isotretinoína é utilizada para tratamento de acne. A gente pode também, se o paciente não tá usando medicamento, suplementar a vitamina A na forma de palmitato de retinol. Isso daí vai ajudar a reduzir essa hiperkeratinização da pele, então acaba sendo interessante, né? A gente quer reduzir isso. E vai ajudar no controle da produção de sebo, no controle da produção de oleosidade da pele. Então, acaba que, fazendo redução de oleosidade da pele, você acaba reduzindo a bactéria relacionada à acne, reduzindo a inflamação, enfim, todo esse mecanismo fisiopatológico. Mas, pessoal, importante na vitamina A. Nunca utilizar doses acima do L, né, do upper limit. Então, a gente trabalha sempre no máximo com o limite máximo ali das RDAs, tá, das DRIs. Então, veja lá que você não pode passar disso, tá? Mas o palmitato de retinol acaba sendo interessante. Retinol, né, retinol em geral, ele é utilizado para pele, para acne e para envelhecimento da pele. Então, se utiliza muito retinol via oral, via tópica e tudo mais, tá? Vitamina E, a gente também tem uma estratégia de suplementação e aí especificamente para reduzir a inflamação da pele. Novamente, pacientes com acne muito inflamada, né? Muita vermelhidão, muita dor, muito pus. Aí é interessante a utilização da vitamina E. Novamente, não passada ao L, né? Então, a gente tem aí de 1000 miligramas até ao L, tá? Outras substâncias utilizadas para a acne, a gente vai ter o chá verde, né? Então, a gente tem dentro do chá verde a ipigalocatequina
3-galato, sempre dou uma esquecida aí nesse nome enorme. É uma substância que está dentro ali do chá verde, né, da Camellia sinensis. Essa substância, ela ajuda ali ela ajuda a reduzir a produção de sebo, porque ela vai atuar ali na enzima que converte, né, a testosterona na forma ativa dela, e testosterona na forma ativa dela aumenta a produção de sebo, por isso que o chá verde acaba sendo uma estratégia importante. Quem quiser, né, pesquisar mais sobre chá verde de acne, coloca no PubMed mesmo, coloca em inglês Green Tea and Acne, que você vai ter vários estudos relacionando ali benefícios para essa acne. O chá verde ele também tem um efeito anti-inflamatório por conta das catequinas, então é interessante, às vezes você pode indicar para o paciente beber o chá ou ele consumir, né, o chá, né, como se fosse na forma de suplementação mesmo, tá? Então é uma estratégia, outra estratégia, olha só quanta, gente. Ainda a gente tem quercetina é um polifenol, ele tem efeito antioxidante e a gente vê que paciente com acne, geralmente os marcadores de antioxidantes são menores que pacientes sem acne, então isso mostra pra gente que precisa aumentar ali antioxidantes da dieta. Quercetina é um antioxidante, quercetina tá dentro da cebola, da maçã, da uva, né, do vinho, enfim. E ela tem uma ação legal também antibactéria contra a Cutibacterium acnes. Resveratrol também é importante, também ele vai, né, na verdade sim, os estudos feitos com resveratrol ainda são poucos, mas mostram um potencial efeito dele na redução da inflamação de pacientes com acne. Resveratrol, lembra que a gente vai achar aí nas uvas, na jabuticaba, né, nas frutas aí mais arroxeadas, vegetais mais arroxeados. A gente vai ter, né, também com esse efeito de redução de produção de sebo, a genisteína, que é uma substância contida na soja, que tem esse efeito aí antiandrogênico. A gente tem a curcumina também, que também vai ajudar, né, no controle de oleosidade. Então, se a gente consegue inibir mTOR, quando a gente consegue fazer essa inibição dessas substâncias andrógenas, a gente consegue reduzir essa formação de sebo, né? Então, a lipogênese acaba sendo reduzida. E aí, né, por isso que é importante lembrar, né, a nossa pele, ela tem muitos receptores para esses hormônios andrógenos, para GF1, para GH, por isso que elas vão contribuindo para o aparecimento da acne, por isso que alterações hormonais estão super relacionadas à acne. E quando, né, a gente tem essa conversão muito excessiva de testosterona em DHT, que é feita ali pela 5-alfa-redutase, uma enzima, que é uma das nossas frentes também para a gente atuar, a gente vai inibir a ação dessa enzima, da 5-alfa-redutase, para que ela não converta a testosterona na forma ativa dela. O que a gente pode utilizar para fazer isso, né? A gente vai, algumas substâncias associadas à inibição de 5-alfa-redutase. A gente tem o óleo de semente de abóbora, e você pode achar esse óleo, o próprio óleo, falar para o paciente utilizar na salada, enfim, algumas preparações. Ou você pode também fazer a suplementação. Tem tanto o óleo, ou na forma de suplemento também. Então, o óleo de semente de abóbora, ele é utilizado para você inibir 5-alfa-redutase. Inibindo 5-alfa-redutase, você inibe, né, você ajuda a reduzir aí a forma ativa da testosterona. Testosterona, que se ela tá lá, né, em alta, ela vai contribuir para o aumento ali de produção de, né, sebo. E aí, produzindo mais sebo, você tem mais bactéria. Qual a quantidade de óleo de semente de abóbora? De 2 gramas a 6 gramas por dia. Lembrando que você não pode, né, aquecer óleo de semente de abóbora, porque senão você acaba perdendo essa propriedade, tá, gente? Então, óleo de semente de abóbora. Outras substâncias que eu não vou entrar muito nessa questão, porque também é mais uma parte de fitoterapia, que pode ajudar também a inibir, né, tem esse efeito anti-androgênico, anti esses hormônios andrógenos, é o sal palmeto, ele também vai contribuir, né, para alterar essa conversão de testosterona em DHT, e aí dá para utilizar tanto uma cápsula com extrato seco dentro, uma cápsula do pozinho, do sal palmeto, fazer a tintura dele, enfim, é uma outra substância bacana.
Para quem gosta de algas, né, então a gente tem clorela, espirulina, que tem uma propriedade anti-inflamatória. O problema de espirulina e clorela é que muitas vezes ela não é acessível, então é importante que vocês vejam aí qual que é a condição do seu paciente para tratamento, porque o paciente com acne, um dos problemas que ele enfrenta é o quê? Um aumento de custo com medicamento, né? Então ele tem custo com os profissionais e ele tem custo com medicamento porque acaba ingerindo muito medicamento. Então, dependendo do tipo de população que você atende como nutricionista, vejam qual vale mais a pena vocês indicarem de suplementos. Outras substâncias, e aí atuando nessa parte anti-inflamatória, a gente tem a cúrcuma, né, a curcumina, a cúrcuma longa, a gente vai ter a própria Camellia sinensis, enfim, e aí vocês podem utilizar ela tanto na dieta quanto na suplementação desses. E se a gente quer também fazer um controle ali de insulina, de glicemia, ajudar essa pele, a gente pode utilizar, né, para reduzir ali glicação, o glicossil, né, que é querendo ou não, é a carcinina, então ele tem esse efeito ali de modulação de glicemia, ajudando ali na parte de glicação, então acaba sendo importante, porque como a gente falou, paciente que consome muito açúcar, ele aumenta ali essa prevalência de acne, tá? Então é uma das estratégias que a gente acaba usando. Outras estratégias, a gente tem o lipoete, não sei se vocês já trabalharam com lipoete, mas o lipoete é o extrato do trigo, ele é rico em ceramidas, então essas ceramidas elas vão fortalecer a barreira cutânea, vão fortalecer a hidratação desse paciente, e aí não lembro quem perguntou, mas o lipoete, por ele fortalecer essa hidratação, né, fortalecer a barreira cutânea, ele é uma estratégia interessante para utilizar em paciente que está usando Roacutan, que está usando isotretinoína, tá? Então, o lipoete ele é por conta das ceramidas, então é legal para a pele por conta disso, não só para acne, tem outros efeitos, mas o lipoete acaba sendo interessante. Um outro que não é tão comum a gente usar, na verdade, assim, é que ele é bem caro, né, gente? É o UFC, né? Os fosfolipídios de caviar. Então, o caviar já é caro. E tem o suplemento, né? Os fosfolipídios de caviar. Hoje eu até coloquei no Google para ver o valor, né? De uma farmácia de manipulação. Mas assim, tá em torno de 200, 300. Então, assim, às vezes não é um suplemento tão realístico para o paciente. Mas ele também tem essa função aí de hidratação, de fortalecimento da barreira cutânea. Ele tem astaxantina, que ajuda na pele, ele tem EPA, ele tem DHA, ele tem fosfatidilcolina. Então, assim, é bem legal quando a gente tá pensando na pele. Boa noite, Renata. Obrigada por estar aqui também. Então, quando a gente tiver, né, com pacientes que não tem tanta essa condição financeira, pensem em suplementos mais de óleo de prímula, ômega 3, o óleo de borragem, porque não são tão, né, eles não custam tanto, porque pensem, a gente precisa para ter realmente resultados 3 meses de uso, então, né, é um custo ali para o paciente, além de custo de dieta, além do custo do medicamento que provavelmente ele vai estar usando, então é importante a gente ter isso. E quando a gente for fazer essa conduta, gente, de suplementação, avisem o paciente, né? Então, assim, olha, eu tô colocando o ômega 3 no seu plano alimentar, porque o ômega 3 tem essas funções, né? Então, avisem como eles devem consumir esse suplemento, se tem que ser com refeição, qual tipo de refeição, porque às vezes as pessoas não sabem. Pra gente é muito claro que é nutricionista, o ômega 3 tem que consumir junto com refeição que tem gordura, pro paciente não. Né? Então, é importante vocês explicarem a importância do suplemento, as quantidades desse suplemento, como ele deve ingerir esse suplemento. Isso é muito importante quando a gente está falando de suplementação. E também, como eu comentei no início, é muito importante que a gente fale para o paciente que assim, olha, a gente vai começar com essa suplementação, ajustes dietéticos, mas tem um tempo para você ver o resultado, né? O paciente, ele é bem ansioso, então ele quer resultado agora. Então, você explicando este acompanhamento, você também já fala que,
é um panorama, né? Você vai mostrar o seu panorama ali de consultas nutricional, e isso é importante até para ele vir nos retornos, porque senão você faz um plano alimentar muito bonito, uma suplementação adequada, e aí o paciente não volta porque ele não teve resultado. Então avisem que ele tem, né, quando a gente está pensando em pele, que ele precisa ter pelo menos uns 3 meses de uso. Pra gente finalizar, gente, eu deixei, né, pro fim. A gente tem vitamina B6, né, também utilizada aí como um suplemento para várias questões, vitamina B6, vitamina B12. Às vezes, o paciente que está com altas dosagens de B12, ele vai apresentar muita acne, então muito cuidado com isso, tá? Porque acaba sendo comum, então avaliem também se ele está ingerindo essa suplementação, né? Avaliem a quantidade, enfim, tá? Porque acaba sendo associada B12, excesso de B6 também com acne. Por fim, né, a gente tem também uma relação entre iodo e acne, até por isso que muitas vezes os laticínios são associados à acne por conta do iodo ali, mas é muito difícil a gente ver a suplementação do iodo, é só em casos assim, tá o paciente consumindo alguma suplementação de algas e aí ele acaba tendo problemas com acne, tá? Mas é mais difícil. Beleza, gente? Ficaram dúvidas? Vocês estão atendendo gente com acne? Vocês vão agora atender pacientes com acne? Que a gente já tá quase no fim dessa live. Enfim, gente, a gente falou de tanta estratégia pra vocês. Espero que vocês tenham anotado aí as estratégias que vocês podem usar pro paciente acneico. Deixa eu ver se eu não perdi nada aqui. Porque acaba passando. Nani, no caso do magnésio, depende da aplicação, né, do uso do magnésio, né? Então, por que está utilizando esse magnésio, tá? Então, a quantidade, às vezes a gente muda a quantidade, às vezes não, mas suplementação é interessante que a gente finalize, até para o corpo não se acostumar, tá? O que mais? Deixa eu ver se eu não perdi. Ali, dosagem de suplementação, né? Então, assim, Carol, o óleo de borragem, você vai ter aí o suplemento. É importante que dentro do suplemento, você olhe no rótulo, precisa ter pelo menos 200 mg de GLA, tá? De ácido gama-linolênico, para você ter um efeito legal. O uso da isotretinoína, né, que é o Roacutan, lembra de lipoete, que é ceramidas, lembra aí desse próprio do gama-linolênico. Você pode também utilizar o próprio colágeno, que vai ajudar na hidratação dessa pele, o ácido hialurônico, que também ajuda na hidratação da pele. Mas saibam que é comum, tá, gente? Muito comum paciente com acne ter pele muito seca, ter pele muito que descama muito e problemas de colesterol, então acaba sendo importante. Mônica, que bom que você gostou e que você anotou certinho aí. E é isso, gente. Essa live vai estar gravada, então assim, se você perdeu alguma coisa, depois vem aqui, dá uma, né, anota as quantidades, enfim, os suplementos e tudo mais. Lembrando que são estratégias, gente, então não é todo paciente que você vai usar tudo isso, né? Você vai avaliar o que realmente vai valer a pena para aquele paciente. Tem paciente que a gente vê que é uma acne hormonal, então a gente pensa em hormônio, né, no controle hormonal. Tem paciente que é mais uma acne inflamatória, então a gente vai pensar em substâncias mais anti-inflamatórias, beleza? A semana que vem a gente vai ter a nossa live aí, que eu apelidei de Insights da Nutri, né? E a nossa live da semana que vem também é bem importante, porque a gente vai falar sobre dieta anti-inflamatória, né, gente? Então, hoje em dia tá na moda se falar sobre dieta anti-inflamatória, o que é essa dieta anti-inflamatória, quais são os alimentos que compõem, para que tipo de paciente na nutrição estética a gente vai indicar, será que é para todo mundo? Será que não? Será que ela faz efeito? Quais que são os efeitos esperados da dieta anti-inflamatória? Então, nossa live vai ser uma dieta, né, a visão na nutrição estética da dieta anti-inflamatória. Também é uma live aí para vocês estarem
com os caderninhos, anotando aí, porque vai ser bem interessante, até porque é uma estratégia e que muita gente tá falando, então, né, o nutricionista também ele precisa saber sobre, né, ou saber como que ele vai usar dieta anti-inflamatória na prática. Agradeço por quem estava aqui, então não perde a próxima live. E Priscila, a quantidade de zinco vai variar da forma do zinco que você vai suplementar. Então, né, geralmente o gliconato de zinco é 200 miligramas, a outra forma geralmente vai de 400 a 600 miligramas, tá? Varia do tipo de forma que você acaba usando. E zinco, pessoal, vejam se o paciente tem essa necessidade, se ele consome alimentos fonte, se o zinco tá baixo, tá? É isso, gente. Até mais. A live, novamente, como eu falei, tá gravada. Qualquer coisa vocês voltam aí pra ver se, né, ficou alguma dúvida. Até mais. Beijos, boa noite e até a próxima quinta aí na nossa próxima live.